Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de São Lucas, capítulo de número 23. E o verso de número 33 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o verso de número 33 a seguir. Se por gentileza colocar na tela, por favor. Diz a palavra do Senhor: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro respondia dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares ao teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pode tomar assento, por gentileza. Aleluia. Queridos, todos os dias nós somos, ou pelo menos eu, sou confrontado todos os dias com uma verdade absoluta. E nesta verdade, eu não sou capaz, simplesmente capaz, de resolver as maiores questões da minha vida. Todos os dias sou confrontado a mim mesmo, que eu não sou capaz de resolver as maiores questões da minha vida. E por isso, eu me vejo muitas vezes crucificado, distante de muitos, distante de todos, e às vezes sendo condenados por um, apontados por outros. Às vezes nós ficamos em uma situação em que simplesmente as pessoas nos apontam, as pessoas criticam, falam de nós. E quem aqui já não foi apontado por alguém? Quem aqui já não recebeu uma crítica, até mesmo aquela crítica chamada crítica construtiva, que não deixa de ser uma crítica? Simplesmente isso. Porque crítica, para mim, construtiva ou não, ela é crítica.
não deixa de ser uma crítica na sua vida. Alguém está tentando chamar a sua atenção por alguma coisa. Alguém está tentando apontar um defeito seu. Ou quem sabe alguém está tentando apontar uma qualidade sua, mas ele não sabe como fazer. E ele diz a você que vai lhe dar uma crítica construtiva para você se adequar no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Mas tudo isso não passa de crítica. Observe comigo essa leitura em que nós acabamos de fazer. Eu estava lendo esses dias sobre este homem, e a Bíblia vai nos trazer nesta passagem três personagens que estão na mesma condição, três personagens que estão sendo apontados e crucificados pelos seus malfeitos, apesar de que um deles nada cometeu, mas o povo apontava e dizia que ele haveria ou que ele havia cometido algum delito, algum erro na sua vida. E nós sabemos que isto não aconteceu. Mas todos esses três homens, todos esses três personagens, eles estavam naquele momento na mesma condição de crucificação. E todos que estavam naquele dia e simplesmente se reuniam de vez em quando, ou quando havia uma condenação como esta, muitos se reuniam naquele lugar chamado Gólgota, ou naquele lugar chamado Caveira, que quando nós observamos, e muitos dizem que este lugar é chamado Caveira simplesmente porque haveria muitos crânios de pessoas ali naquele lugar, e nós sabemos que isto não é a realidade. Aquele lugar simplesmente era chamado Caveira, porque quando nós observamos simplesmente a visão daquele lugar, se você já parou para ver isso, olhar a visão, olhar a foto daquele lugar, vai lhe mostrar que aquela foto tem um crânio sobre ela. Por isso aquele lugar era chamado de a Caveira, porque na foto aparece um crânio de uma pessoa. Observe comigo, mas todos eles estavam na mesma condição. Mas as pessoas sentavam para ouvir e para ver aqueles que eles simplesmente diziam e simplesmente olhavam a morte daqueles homens, porque diziam se fazer justiça pelos atos cometidos por eles. Mas repito, e quero ser redundante nisto, havia um homem ali que não tinha cometido seus delitos, que não tinha cometido erro algum, mas ele estava na mesma circunstância, ele estava na mesma crucificação que os outros, e ele estava sendo apontado dos mesmos delitos, dos mesmos erros que aqueles que estavam ao seu redor. Eu quero mostrar a vocês o que tenho aprendido na parte de Deus, alguns pontos nesta lição, e esse texto vai nos mostrar isso, e nós vamos aprender pelo menos 7 lições de um malfeitor. E você pode perguntar, pastor, o que a gente vai aprender de um malfeitor? O que a gente vai aprender com este homem que só fez erro, que só cometeu delito? Eu também me perguntei assim. Eu também, quando estava lendo, eu disse, o que é que eu vou aprender de um homem como este? Mas o Espírito me levou a algo tão extremamente profundo, me mostrando que aquele malfeitor
vai nos ensinar algo extraordinário, que aquele malfeitor vai nos ensinar algo espiritual que nós não conseguimos fazer o que aquele homem fez. A Bíblia relata sobre dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus. E a Bíblia diz que um deles blasfemava contra Jesus e dizia simplesmente a Jesus: se o Senhor é o Salvador, se tu dizes que é o Salvador, por que não salva a ti mesmo e também a nós? Ele estava blasfemando de Jesus. Mas a Bíblia diz que um outro que estava ao seu lado simplesmente olhava para Jesus e olhava para aquele outro que estava do outro lado de Jesus, e ele dizia: não temes tu a Deus? Será que você não teme a Deus? Será que você não está enxergando que este homem que está à sua direita, ele não tem nada a ver com isso, com o que está acontecendo? Esta é a primeira lição que aquele homem nos ensina. No versículo de número 37, veja o que aquele homem diz. Eu queria que você acompanhasse comigo. Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito: um título entre letras gregas, romanas, hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição. Este versículo de número 40 vai nos trazer algo nesta noite para cada um de nós, sobre este homem, sobre este malfeitor. Observe comigo que simplesmente ele diz para aquele que está do lado de Jesus: tu nem ainda temes a Deus. Agora entenda comigo algo. Dá para você compreender, estando em uma mesma condição, estando em uma morte de cruz, dá para você compreender, dá para você entender que alguém pensaria desta forma: este alguém que está na mesma condição que você, sendo apontado uns pelos outros, sendo apontado todos os dias. Dá para você compreender, e eu quero ser mais claro nisso. Você tem um amigo, e este amigo comete o mesmo delito que você comete, e existe um outro amigo, e este amigo não cometeu o delito, mas foi apontado por alguém que cometeu o mesmo delito e os mesmos erros, e de repente foram pegos os três, e todos os três estão pagando pela mesma sentença, sendo que um não fez nada, sendo que um não cometeu delito algum. E eu pergunto: dá para entender que os mesmos que estão na mesma condição poderia pensar algo de um, como este malfeitor pensou?
Simplesmente, nós vamos compreender que aqueles que estão pegos, presos, eles vão apontar um a um, ou como os fazem os meliantes, eles entregam e às vezes até mentem, dizendo que ele não cometeu o erro, mas o seu amigo que estava com ele quem cometeu. Ou seja, eles querem colocar a culpa do seu erro em alguém. Eles querem condenar aquele que foi pego na mesma circunstância com ele e condenar esta pessoa. Mas a Bíblia vai nos mostrar que existia um homem na mesma circunstância que não pensou desta forma. Ele entendeu que aquele que estava no meio, que estava pendurado, ele não havia cometido delito algum. E ele repreende o outro colega que está pendurado na mesma condição, que cometeu o mesmo delito que ele, e ele diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? Ei, olha para cá. Será que nós temos esse temor na nossa vida? Será que nós teríamos esse temor na nossa vida se nós estivéssemos nesta mesma condição? Ou nós faríamos o seguinte: eu vou jogar a culpa para quem está do meu lado, eu vou jogar a culpa para aqueles que estão e que foram pegos comigo na mesma circunstância, para aqueles que foram sentenciados comigo da mesma forma. Será que nós pensaríamos como este homem pensou? É fácil pensar agora. Por quê? Porque Jesus já foi crucificado, porque Jesus já ressuscitou dos mortos. É fácil pensar agora, mas estando naqueles dias, na mesma condição, talvez cada um quisesse livrar a sua pele, talvez cada um quisesse livrar a sua sentença, mas aquele homem simplesmente, ele disse: não temes a Deus, estando ainda na mesma condição em que todos nós estamos. Aquele homem repreende o outro malfeitor, dizendo a ele: nós somos culpados, nós praticamos o erro, nós praticamos o delito, mas este que está no meio, ele não fez nada. Por isso eu tenho o temor de saber e o reconhecimento que este homem que está em nosso meio, ele não tem delito algum, ele não tem culpa alguma. Por isso eu temo a este homem que está em nosso meio. O malfeitor aprende e nos dá uma lição de temor a Deus que talvez nós não teríamos. O malfeitor nos mostra que temer a Deus é algo extraordinário e que nós precisamos ter isso. Com 15 anos de idade, eu decidi passear um pouco pelo mundo, não fazer viagem, mas eu decidi me afastar do Evangelho. Tomei essa decisão. Eu havia ganhado a minha mãe para Jesus, havia orado pela minha mãe. Aos 10 anos de idade eu havia aceitado Jesus e havia ganhado a minha mãe. Minha mãe fumava demais, viciada em cigarro, e eu orava todos os dias pela minha mãe. E um dia, aos 15 anos de idade, eu decidi e disse: mãe, eu vou conhecer um pouquinho do mundo, porque ainda não conheci. E minha mãe agora fazia o que eu tinha feito por ela, dobrava o joelho todos os dias e dizia: Deus, tem misericórdia do meu filho,
abençoa o meu filho onde ele estiver. E eu saía, ia para as baladas, só chegava 5, 6, 8 horas da manhã, e isso até os 20 anos de idade. Mas quando eu estava lá no mundo, mesmo na condição que eu estava, quando eu cometia algo de errado, quando eu cometia algum delito, eu tinha um temor de Deus na minha vida que dizia: você está fazendo errado, você já está no erro, e você está fazendo ainda muito mais errado. E eu ficava preocupado, eu temia naquele momento a Deus, e eu acredito que muitos aqui já passaram por isso. E eu ficava temendo a Deus mesmo na condição de pecador, mas o temor a Deus não saía da minha vida, e nunca saiu da minha vida. Por quê? Porque o temor a Deus é uma pérola, e nós não podemos perder essa pérola na nossa vida. O temor a Deus foi isso que aquele homem, aquele malfeitor teve. Ele estava com uma pérola guardada, ele estava com essa pérola no seu coração, e ele não poderia perder essa pérola de forma alguma. E é isto que ele quer mostrar ao outro malfeitor que está do outro lado. E ele simplesmente olha para o outro e diz: tu ainda nem temes a Deus na mesma condição em que você está? Ei, não perca o seu temor diante de Deus. Não deixe se esfriar de uma tal forma a blasfemar contra Jesus, a blasfemar contra o Espírito Santo, porque quando nós blasfemamos, quando alguém blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não há temor mais na vida dele. Ele pode vir para a igreja, ele pode sentar neste banco, ele pode ouvir a palavra, mas o temor não existe mais no coração, porque ele blasfemou contra o Senhor, ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Então não existirá mais temor na vida dele. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não perca esta pedra preciosa que há em você. Há um temor dentro de você, há um temor na sua alma, há um temor no seu coração. Exalte e busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto tem este temor. Você não pode perder o temor a Deus. E se você estiver perdendo isso, corra, volte atrás, peça perdão, peça misericórdia, que a Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam, alcança misericórdia. Se você está se sentindo assim, ainda é tempo de você correr, e você dobrar os joelhos e pedir a misericórdia a Deus, e voltar o temor de Deus na sua vida. Segunda lição que este homem nos ensina: seja justo. Pastor, justo? É. Um malfeitor justo? Sim. Observe comigo. Aquele homem nos diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Ser justo não importa a condição em que você esteja. O que importa é que você tenha uma plena consciência, e essa consciência vai lhe trazer justiça. Esta consciência vai lhe trazer uma justiça irrevogável. Alguém pode até olhar para você, pode até ver em você os seus maus feitos. Alguém pode até olhar para você e dizer: daquele dali, daquela dali, não sai nada. Aquele não tem mais jeito, aquela não tem mais jeito. A gente costuma sempre ouvir isso, né?
Aquele, aquela não tem mais jeito. Às vezes até mães, pais, olham para os filhos e dizem: ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito. Mas a justiça de Deus e o ser justo aqui traz para nós uma reflexão na nossa consciência. Traz para nós: ser justo é algo especial e nós precisamos ser. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos colocar a nossa consciência para funcionar. Nós precisamos ter na nossa vida esta capacidade de entender e de perceber em nós que precisamos sim ser justo, e ser justo todos os dias da nossa vida. Observe comigo o princípio judaico universal da lei do retorno, ou da lei da semeadura, ou da lei da ação da consciência. Observe, esse homem sabia, ele sabia que ele precisava ser justo naquele momento, porque ele não estava falando com qualquer pessoa. Ele não estava falando com qualquer um. Aquele homem entendia que existia alguém pendurado na cruz, na mesma condição, que ele, mas ele não poderia usar de mentiras para aquele homem, porque ele entendia que aquele homem era superior, era um homem que havia sido chamado por um Deus para entregar a sua vida por ele. Ele compreendeu isto na cruz do Calvário. Ele compreendeu isto no momento em que ele estava sendo crucificado. Aquele homem procurou ser justo, procurou entender e observar na sua consciência que ele precisava ser justo diante de Deus, e dizer àquele homem que estava ao outro lado: seja justo. Não tente colocar palavras na boca de Deus. Não tente colocar pensamentos nos pensamentos de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os caminhos do Senhor não são os nossos não são os dele. A palavra diz que a mente do Senhor não é a nossa mente, os pensamentos dele não é os nossos pensamentos. Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Antes que você venha pensar alguma coisa, ou melhor, antes que você venha pronunciar alguma coisa, a palavra diz que ele já sabe tudo o que você vai falar. Dá para entender isso? Dá para entender que a gente não consegue enganar a Deus? Dá para entender que a gente não consegue, em hipótese alguma, colocar palavras na boca de Deus? Dá para entender que nós não conseguimos, que os nossos pensamentos são pensamentos inferiores ao pensamento de Deus, que quando nós vamos pensar algo, o Senhor já está lá na frente dizendo: ei, eu estou aqui, eu não estou mais aí no seu pensamento, eu já estou na frente, porque o que eu tenho para te dar é maior do que o que você está pensando.
é melhor do que o que você está pedindo. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Enquanto você está trilhando por aqui, Deus está dizendo: eu já abri mar, eu já abri Jordão, eu já abri vereda. Ei, mas se você não entendeu, Deus está dizendo para você: se você não conseguir passar pelo mar, eu pego na sua mão, passo por cima dele e coloco você do outro lado. Seja justo. Seja justo. O que Ele quer de mim, de você, é que tenhamos um temor sobre Ele, é que sejamos justos diante dEle. E este malfeitor está nos ensinando isso. Irmãos, quando eu parei para entender esta palavra, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me alegrar com Deus e dizer: Deus, um homem como este está me ensinando isto. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos achamos grande, achamos que sabemos demais, que somos entendidos demais, que somos sábios demais. Aí Deus diz: vai lá, vai no capítulo 23 de Lucas, começa a ler ele, que eu vou te ensinar que o malfeitor vai ensinar você, e não sou eu, é um malfeitor que vai ensinar você. E este malfeitor estava pendurado comigo na mesma condição que eu estava. Dá para entender isso? Seja justo. Terceira lição que eu aprendo aqui com este homem é a lição de autorresponsabilidade, ou auto se responsabiliza. Como assim, pastor? Este homem, apesar de todas estas situações, de todo esse desespero em que ele estava, uma situação dolorosa, preocupante, mas aquele homem, simplesmente ele olha e se responsabiliza pelo ato que ele está vivendo. Mas ele olha para o amigo e diz: mas este nenhum mal fez. Ei, olha para cá. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que fazemos. Nós precisamos ser responsáveis pelos atos que nós cometemos, pelos delitos, pelos erros que nós cometemos. Eu não posso culpar outra pessoa. Eu não posso dizer que foi por causa de alguém que eu cometi um delito. Eu não posso dizer que foi por causa de alguém que eu errei, que eu fracassei. Eu não posso colocar isso em outra pessoa. Eu preciso me autorresponsabilizar-se. Eu preciso colocar isso dentro de mim e dizer: eu errei, eu cometi um delito. Não foi porque A ou porque B me incentivou. Sabe por quê? Porque nós temos uma consciência e ninguém entra na nossa consciência. Nós temos uma mente e ninguém entra na nossa mente. O único que pode entrar na nossa mente chama-se Jesus de Nazaré, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É o Senhor que conhece todas as coisas. É o único que entra na nossa mente, o Espírito Santo da graça. Quando nós vamos cometer um delito, o Espírito Santo diz: ei, não anda por aí, não dá um passo à frente. Já aconteceu isso com você? Porque comigo acontece todos os dias da minha vida. E é por isso que a Bíblia diz que todos os dias nós precisamos pedir perdão pelas nossas causas, pelos nossos erros, pelas nossas culpas, pelos nossos gestos, pelos nossos olhares. Por quê? Porque nós temos uma consciência. E esta consciência diz: se responsabilize pelos seus atos. Se responsabilize. Não coloque a culpa no outro. Não jogue, não varra para o outro.
Não coloque a culpa em alguém. Se você cometeu um delito, foi simplesmente porque você deu um passo errado. Se responsabilize, volte atrás e diga: Senhor, eu quero misericórdia. Senhor, eu quero perdão. É o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos entender. Se responsabilizar por aquilo que nós cometemos, por aquilo que aconteceu na minha e na sua vida. Deixa eu ser mais específico para você, se você não entendeu. Quando nós erramos, ou quando muitas das vezes uma pessoa erra, ela quer culpar alguém porque ela errou. Ela quer dizer: se fulano ou fulana não tivesse aparecido, eu não teria errado. Se o meu amigo não tivesse me induzido a isto, eu não teria cometido o erro. Se esse dinheiro não fosse tão grande, eu não teria colocado a mão nele. A gente quer lançar os nossos erros na vida de alguém. E deixa eu lhe dizer uma coisa: tem muita gente até culpando o diabo por isso. Aí você pode até xingar a mim, dizer: pastor, e não é o diabo? Não, é você. É você mesmo. O diabo está para nos tentar, mas eu só caio no erro se eu quiser cair. Eu só pratico se eu quiser praticar. Ele está para nos tentar, e a Bíblia diz que nós precisamos resistir o diabo. Ei, olha para cá, é diferente. Resistir é muito diferente de enfrentar. E às vezes nós queremos enfrentar, achando que estamos resistindo. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia pede para fazer. Se você vê que não dá, meu amigo, se você vê que não tem condições de ir além daquilo que você está fazendo, cai fora. Entende isso, compreende estas coisas. Não culpa ninguém pelos seus erros. Aquele homem não estava culpando ninguém. Ele simplesmente olhou para si e disse: eu mereço isso, eu mereço a morte de cruz, eu mereço ser crucificado, nós merecemos isso, mas este homem não merece. Ou seja, ele estava trazendo para si a responsabilidade. Traga para si a responsabilidade dos seus delitos, dos seus erros. Traga para si, se arrependa, pede misericórdia e o Senhor te abençoará. O Senhor vai prover na tua vida. Se responsabilize. Terceira lição, quarta lição que aquele homem nos ensina: reconhecer o senhorio de Cristo. Aquele homem reconhece que Jesus é o Senhor. Aquele homem entende isso. Mesmo na cruz, na mesma condição, com muitos que estão embaixo assistindo e querendo justiça. É um teatro que está acontecendo. Mas as pessoas que estão embaixo, a maioria delas que estavam ali para assistir aqueles que seriam injustiçados, ou que aconteceria uma justiça pelos seus atos. Mas ali no meio estava alguém que não havia cometido nada, que não havia cometido delito algum. E aquele malfeitor reconhece isso. Aquele malfeitor olha e diz: Senhor. Ele chama o mestre de Senhor. Senhor, quando entrares no teu reino. Veja que coisa linda.
E eu só quero tratar nisso aqui, que ele diz a Jesus assim: Senhor. A gente só chama alguém de Senhor quando a gente realmente reconhece que aquela pessoa merece ser chamada de Senhor, de Senhora. Quando aquela pessoa realmente tem uma idade, quem sabe um pouco avançada, ou maior do que a nossa, e às vezes até por educação, porque meu pai disse sempre para mim, sempre me ensinou: quando você estiver conversando com alguém, seja homem ou seja mulher, trate ela de senhor e de senhora. E às vezes eu tratava as irmãs da nossa igreja, e às vezes até irmãs que tinham a mesma idade que eu, e eu sempre tratava de senhor, dizia: pastor, não me chama de senhor, não me chama de senhora. Para que isso? Porque as pessoas acham que senhor e senhora vai envelhecer você, vai deixar um pouquinho a mais a sua idade, vai aumentar um pouco a mais. Mas não, isso é um tratado, é um respeito, é um reconhecimento na vida de alguém. E aquele homem olha para Jesus e diz: Senhor. Ele está reconhecendo o senhorio de Jesus. Ele está reconhecendo que Jesus, na mesma condição que está com ele, na mesma condição de crucificação, ele reconhece e diz: este daí é diferente de nós, este daí é diferente de todos que estão aqui, este daí é Senhor por excelência. Ele é Senhor dos senhores. Não foi à toa que colocaram o título, aleluia. Nenhum daqueles homens tinha título na sua cruz, mas Jesus tinha Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Ou seja, eles profetizaram, eles falaram a verdade, que Jesus era Senhor, era Rei, era Senhor, era majestoso, era o Senhor de toda a glória. Eles profetizaram. Aquele homem reconhece e chama Jesus de Senhor. Será que nós estamos reconhecendo Jesus como nosso Senhor? Isso é muito forte. Reconhecer Jesus como Senhor não é simplesmente ter Jesus na nossa mente como se Ele fosse o Senhor, o Senhor, o Senhor de todos os dias. Reconhecer Jesus como Senhor é dizer: eu estou deitando para dormir, mas eu preciso conversar com meu Pai. Eu preciso conversar com o Senhor da minha vida. Eu estou levantando da minha cama, mesmo deitado onde eu estou, sem me ajoelhar, porque eu entendi e aprendi isso, que não é simplesmente pelo ajoelhar que Jesus recebe as nossas orações, mas é no momento que nós estamos conversando com Ele, todos os minutos, segundos, seja lavando o prato, seja lavando o banheiro, seja arrumando a casa. Ei, não precisa se ajoelhar, não precisa. É claro, nós precisamos ter um tempo com o Senhor, ajoelhar, dobrar os joelhos. Isso significa humilhação, redenção diante do Senhor. Mas todos os momentos em nossa vida, nós precisamos entender que Ele é Senhor da nossa vida. E todos os momentos nós precisamos estar com Ele, dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te louvo, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Dentro do carro, clame a Ele, exalte a Ele. Muitas das vezes eu fui pego de surpresa dentro do meu carro, cantando, louvando e às vezes conversando com o Senhor. E às vezes alguém para do meu lado e eu estou lá conversando com Jesus, conversando com Ele. E um dia eu estava conversando, baixei os vidros do carro. Eu não gosto muito de baixar o vidro do meu carro, mas nesse dia eu digo: eu quero sentir um ventinho aqui diferente. E baixei o vidro do carro e comecei a conversar com Jesus. Comecei a conversar com Ele. Era como se o vento que estava entrando, o Espírito Santo estava pairando dentro do meu carro. E eu comecei a conversar com Ele, comecei a me deliciar com Deus, e até falar em línguas estranhas. Quando eu olho do meu lado, tem uma mulher olhando do vidro do carro do passageiro e olhando para mim e dizendo, olhou para o marido e fez assim. Eu disse: é, Jesus, eu sou louco mesmo, eu sou louco por ti. E nem liguei, olhei do lado. Aí eu levantei o vidro do carro e disse: deixa eu conversar contigo, Jesus, porque está aí, o povo do lado de fora não entende, mas quem está aqui dentro comigo entende todas as coisas. Ei, reconheça que Jesus é Senhor.
Esteja com Ele em todos os momentos. Não importa onde você esteja, na sua casa, no trabalho, reconhece que Ele é Senhor. Ei, não está dando certo durante o dia, está vindo problema, a situação está difícil. Reconhece que Ele é Senhor. Tira um tempinho do lado, começa a orar. Tem hora que eu estou muito atarefado, agoniado. Observe que a nossa igreja está passando por essa situação de reforma e nós estamos tirando tudo. Mas tem hora que eu me tranco ali numa sala, lá no nosso antigo endereço, e eu vou lá para dentro, e eu digo, eu vou aqui dar uma olhadinha, mas nada. Eu chego lá dentro e começo a orar e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia desse povo que vai vir para cá, abençoa este povo, abençoa esta multidão. O Senhor é Senhor da nossa vida, é o Senhor quem rege por nós. É o Senhor quem rege por nós. Aleluia. Quinta lição: reconheça sua pequenez. O interessante, eu vi o pastor Paulo abrindo o culto aqui e orando a Deus e falando da pequenez. Eu disse, ei Jesus, revela. E o pastor Paulo, que é pentecostal, né, gosta de dar aqueles pulos. Eu também sou pentecostal, tá? Um dia eu disse que era pentecostal lá na igreja em Salvador, os irmãos olharam para mim, Mas um dia Deus me pegou lá, balançou o vaso. Comecei a dar uns pulos, os irmãos, eita Jeová, pega ele. Mas existem muitas formas de ser pentecostal. Alguns dão uns pulos, outros falam em línguas, outros riem. Eu conheci um diácono que era batizado com o Espírito Santo, mas nunca ninguém viu ele falar em línguas estranhas. Mas quando Jesus pegava ele só fazia era o culto inteiro, ele rindo o culto inteiro. Eu dizia, Jesus, eu estou entendendo. Eu sei que o Senhor está na vida dele. Um homem de mais de 60 anos de idade. E ficava no seu cantinho. Daqui a pouco, quando eu via ele se alegrar. Às vezes eu chegava perto dele para ouvir se ele estava falando línguas estranhas. Porque a gente pentecostal acha que tem que ter línguas estranhas, né, para ser pentecostal. Mas eu chegava pertinho dele para escutá-lo, para ver se realmente saía uma língua estranha. Mas nada. Ele só fazia o tempo inteiro. E eu começava a me alegrar com aquele jeito dele, tão simples. Irmão Ferreira, diácono Ferreira, lá em Pernambuco, já está assunto aos céus. Mas Jesus usa da forma que Ele quer. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos a nossa pequenez. Nós reconhecemos que não somos nada. Quando Jesus, ou quando a gente reconhece que não é ninguém, aí Jesus diz, agora é minha vez de entrar. Mas quando nós estamos sempre de nariz empinado, quando a gente, sabe, coloca aquela roupa que anda, que parece que é um guarda-roupa que está andando, parece que é a roupa que está andando, a alma ficou em casa, porque a gente não está em nós, a gente quer mostrar o que está em nós. Às vezes nós estamos no nosso carro, Jesus nos dá, a gente pediu, Jesus deu, carro novo, a gente passa com carrão novo, nariz empinado, o irmão passa do lado, e a gente não reconhece a nossa pequenez. Às vezes até sai do culto e alguém está precisando de uma carona, mas eu não baixo o vidro para saber se ele quer carona. Reconheça que você é pequeno, você não é nada. Ei, você é pó, você é barro, você é cinza, você é germe desta terra. É isso que a Bíblia diz. Reconhece quem você é. Aquele homem reconheceu quem Jesus era e reconheceu a si mesmo.
e ele olha e diz: Senhor, lembra-te de mim. Olha o que o homem diz, estando na mesma condição. Será que nós, na mesma condição de alguém, e isso eu já disse agora há pouco, será que nós, na mesma condição de alguém, vamos olhar para ele e dizer: ei, lembra de mim? Não, a gente só faz isso quando um irmão recebe uma bênção grande. A gente olha para ele: lembra de mim. Não é assim? Quando o irmão diz: ei, pastor, estou para receber uma bênção, ora por mim. Ei, irmão, ora por mim, porque tem uma bênção grande vindo aí, e se vier essa bênção, eu vou abençoar. A gente lá no íntimo diz: ei, lembra de mim. É difícil reconhecer a pequenez, é difícil reconhecer, porque a gente só quer que o outro lembre de nós quando ele está na fartura. Mas quando ele está na mesma condição que a gente, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. Quando o irmão está na mesma condição que eu estou, a gente olha um para o outro e diz: nós estamos ferrados, velho. Nós estamos acabados. É assim que a gente fala, porque a gente não reconhece a pequenez. Uma vez eu aprendi de um pastor, e isso é sério, pastor Júnior Santos. Eu gosto muito das ministrações dele, de fé e finança. E uma vez lá em Salvador ele disse: olha para o teu irmão. E a gente olhou um para o outro e disse: olha bem para mim, porque amanhã eu posso ser o seu patrão. Lembra disso? Você está lembrado disso? Olha bem para mim. Mas sabe o que é isso? Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Isso ele está nos ensinando. Nós somos pequenos, estamos na mesma condição, mas amanhã eu posso ser o seu patrão. Amanhã Deus pode me elevar em uma alta dimensão, em um alto nível, e eu posso estar grande no amanhã, mas eu não posso esquecer da minha pequenez, porque eu olhei para alguém e disse: amanhã eu posso ser o seu patrão, e quem sabe naquele dia ele está desempregado. Ei, isso é profético, tá? Isso é profético. Quem sabe naquele dia você se tornou patrão, e agora? Você olhou para o irmão e disse: olha para mim, porque amanhã eu posso ser o seu patrão. E de repente ele está desempregado, e você pode dar um emprego a ele, e você não dá. Sabe por quê? Não reconheceu a sua pequenez no momento em que você lançou a palavra profética. Quando você lançar a palavra profética, entenda, ela não vai acontecer agora, nesse ato, neste momento, porque as coisas, os nossos caminhos, eu já disse isso, não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. É diferente quando nós lançamos a palavra profética para alguém. Isto quer dizer, amanhã pode acontecer, quem sabe até num dia pode acontecer, quem sabe daqui a 5 anos isso aconteça, mas o Senhor está dizendo: ei, lembra da tua pequenez naquele dia em que você lançou a palavra profética para alguém. Lembra da tua pequenez, lembra dela, porque amanhã eu posso te fazer grande. Deixa eu caminhar. Sexta lição que aquele homem nos ensina é crer, simplesmente ele crê que Jesus é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é Rei. Ele reconhece. Você entende que ele reconheceu o senhorio do Senhor, mas agora ele reconhece que Jesus é Rei. Por que ele reconhece isso? Porque ele olha para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é o quê? Rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele dá um reconhecimento aqui tão extraordinário a Jesus.
ele reconhece que Jesus é Senhor dos senhores. Veja que coisa linda, aquele homem está nos ensinando coisas extraordinárias, e aqui ele reconhece que ele é rei. Porque ele é rei? Porque aquele homem diz para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é rei. E ele faz esse reconhecimento a Jesus, dizendo: Senhor, tu és rei dos reis. Esse título aí colocado na tua cruz, sobre a tua cabeça, não foi, em hipótese alguma, porque alguém quis colocar por coincidência. Isso aí é profético. É profético, Senhor. Eu sei que tu és rei, por isso lembra de mim quando estiveres no teu reino. Quando o Senhor estiver no reino, o Senhor lembra de mim, porque eu vou precisar do Senhor. Ele está mais uma vez reconhecendo a pequenez e mostrando o reconhecimento que Jesus é rei, que Jesus é Senhor. Ele está dizendo: ei, Senhor, eu sei. Pode esses aqui, até que estão assistindo, olhando, pode esses aqui não reconhecer que o Senhor é rei, mas eu reconheço que o Senhor é o rei dos judeus. Eu reconheço que o Senhor é o rei escolhido por Deus para salvar a nação. Eu reconheço que o Senhor foi escolhido por Deus para salvar esta humanidade. E este rei, e este reino que o Senhor tem, é um reino eterno, é um reino para sempre, é um reino que eu quero morar. Ei, quem aqui não quer entrar nos céus? Quem aqui não deseja entrar nos céus? Se existe alguém neste lugar que não queira entrar no céu, está no caminho errado, está no local errado, pois todos temos o desejo de entrar nos céus. Por quê? Porque lá entendemos que há um reino, há um lugar separado para nós. E isto o Senhor nos diz: vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Reino. E o rei também precisa de servos. No reino tem que existir servos. E neste reino nós queremos entrar como servos do Senhor. Sabemos que vamos estar com um corpo glorioso, como diz em primeira carta dos Coríntios, capítulo 11, capítulo 15, versículo de número 51. Eis aí vos digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta tocará e todos nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós seremos transformados, aleluia, num corpo glorioso. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: ei, você reconheceu que eu sou rei, e eu estou te retirando desta terra para morar comigo no meu reino. Você me reconheceu que eu sou rei, e eu estou te levando agora para os céus, para morar comigo no reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Deixa eu terminar. Aleluia. Sétima lição que aquele malfeitor nos ensina: saiba receber as bênçãos de Jesus. E eu já termino por aqui. Observe comigo que aquele homem, aquele malfeitor, diz o texto que Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Se você olhar a Bíblia Sagrada, nos livros de Marcos, nos livros de Mateus, no Evangelho de João, onde está relatado esse mesmo acontecimento,
você vai ver que aquele homem não retrucou, em hipótese alguma, a palavra profética na vida dele. Ele não fez nenhuma abordagem ao Senhor. A Bíblia vai nos mostrar simplesmente que ele recebe a bênção sem retrucar. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou lhe mostrar. Muitas das vezes nós pedimos bênção ao Senhor. Pedimos ou não pedimos? Todos os dias, né? Não tem um dia que a gente não peça bênção ao Senhor. A gente sempre está pedindo bênção. Mas sabe qual é o problema disso? É que às vezes eu e você não sabemos receber a bênção. Como pastor, se eu estou pedindo bênção, eu não sei receber bênção? Às vezes nós não sabemos receber a bênção. Às vezes o Senhor nos traz a bênção e nós fazemos resistência a receber a bênção. Os dois malfeitores estavam na mesma condição, na mesma situação. Observe comigo que muitas das vezes os nossos irmãos estão na mesma situação que nós, mas quando a bênção vem para um de nós, às vezes nós não queremos receber a bênção porque estamos olhando para o irmão que está do nosso lado, na mesma situação, e nós nos sentimos constrangidos e não queremos receber a bênção porque estamos na mesma situação, na mesma condição. Já aconteceu isso com você? Às vezes, observe comigo, deixa eu dar um exemplo. O irmão conversa com você e diz: pastor, estou numa situação difícil, a minha vida está complicada, estou desempregado, sem salário, sem comida dentro de casa. Aí o pastor olha para ele e diz: nós estamos na mesma condição, estamos desempregados, sem salário, sem comida dentro de casa, estamos na mesma condição. De repente, Deus abre uma porta para aquele irmão. Alguém liga no momento, e quando liga, diz: ei, eu soube que você está desempregado, você quer trabalhar? O irmão recebe a ligação e diz: pastor, me ligaram agora dizendo que eu estou me oferecendo um serviço, o senhor acha que eu devo ir? Olha que situação. Os dois estavam comunicando a mesma situação, estavam na mesma situação, participando do mesmo problema, e de repente alguém liga, Deus manda dos céus alguém ligar e dizer: ei, tem um emprego para você. E ele ainda vai perguntar ao pastor, ou o pastor vai perguntar ao irmão que está na mesma condição, se ele pode receber a bênção. Por quê? Porque os dois estão na mesma situação, e um fica frustrado, porque o outro está recebendo a bênção, e o outro não. E isso acontece diariamente na nossa vida. Às vezes você deixa de desfrutar a sua bênção, porque o irmão do seu lado está na mesma condição, ou estava na mesma condição de você. E às vezes Deus lhe dá algo que você pediu há tantos anos, mas você está participando com o seu vizinho da direita, com o seu vizinho da esquerda, que está na mesma condição que você, e vem a bênção para você. Aí quando a bênção vem, você olha e diz: eu não posso desfrutar, porque se eu for desfrutar da bênção, eu vou atingir o irmão, o irmão vai ficar chateado, o irmão não vai gostar. Você não sabe desfrutar daquilo que Deus lhe deu. Eu estou dizendo para você que nem todas as bênçãos, mesmo você estando na mesma condição de alguém, nem todas as bênçãos que Deus dá para alguém também vai servir para você. Nem todas as bênçãos que Deus dá para você também vai servir para aquele alguém.
Entenda isso, cada um tem uma bênção diferente, cada um recebe conforme aquilo que pediu. Ei, talvez você tenha pedido algo ao Senhor que foi maior do que o seu irmão, ou quem sabe menor do que o seu irmão pediu. Aí Deus lhe dá a bênção, e quando você recebe a bênção, você não quer desfrutar da bênção, porque você vai se sentir frustrado, e você não vai desfrutar da bênção que Deus lhe deu. Acontece isso ou não acontece? Às vezes nós ficamos assim. O malfeitor está nos ensinando a receber a bênção. Não importa a condição que o outro esteja, não importa a condição que esteja o seu irmão do lado, não importa. Talvez o seu irmão ou sua irmã não recebeu a bênção. Por quê? Por quê, pastor? Simplesmente porque ela não crê, simplesmente porque ela não acreditou. Aí Deus lhe dá uma bênção, é para você desfrutar da bênção, você não quer desfrutar da bênção que Deus lhe deu. É por isso que muitas das bênçãos são travadas, porque às vezes tem bênção para chegar até você, mas Deus sabe que você não vai desfrutar como deveria desfrutar, porque você está se sentindo entristecido, porque o seu irmão não recebeu. Mas a bênção foi para você. Ei, você não entendeu? A bênção foi para você. Deus liberou a bênção para você. Deus lhe deu a bênção. Mas pastor, mas o meu irmão está do meu lado. É até família, pastor. É família, pastor. É meu irmão, é minha mãe de sangue, é meu irmão de sangue, é minha mãe, pastor, é meu pai, pastor. Mas não tem problema, Deus deu a bênção para você. A bênção dele vai chegar, não importa. Mas eu estou na mesma condição, não tem problema. Desfruta da tua bênção. Foi Deus que te deu, você não pediu. Se você pediu, Deus entregou. Se Deus entregou, desfruta da bênção que Deus te deu. Este homem resolve desfrutar da bênção. Ele não retruca, ele não olha para o Senhor e diz: ei Senhor, mesmo ele falando daquele jeito que ele falou, mesmo ele blasfemando contra ti, dá a bênção para ele também. Não, ele caladinho recebeu a bênção. O Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele olhou, pegou a bênção, abraçou e disse: é hoje que eu vou estar contigo no paraíso. Desfruta da bênção que Deus te deu. Desfruta dela. Em nome de Jesus. Desfruta da bênção. Se o Senhor te deu, vai desfrutar. Não importa qual seja. Você não pediu? Tem hora que a gente pede cada coisa ao Senhor, né? E de repente o anjo assina. E se ele assinou, ele vai lhe entregar. Agora desfrute, tá? Desfrute. Não importa qual seja a bênção. Às vezes nós falamos em carro, às vezes nós falamos em casa, porque coisa material é aquilo que a gente sempre está tentando conquistar no dia a dia. É casa, é carro, e a gente está lutando por isso, por um carro melhor, por uma casa melhor, por um local melhor, por uma chácara, por uma fazenda. Eu não sei qual é a bênção que você quer material de Deus aqui na terra. Eu não sei o que você está pedindo aqui de material de Deus aqui na terra. Eu não sei qual é o dom que você está pedindo a Deus para que você tenha. Eu não sei se é profecia, eu não sei se é interpretação, eu não sei qual é o dom que você quer. Mas quando Ele te der, receba a bênção, desfrute da bênção, agarre a bênção, porque Ele está te entregando aquilo que você pediu. Aleluia! É o que você pediu. E eu já vi muitas histórias, irmão pastor, Deus me deu o carro do jeito que eu pedi a Ele. Deus me deu a casa do jeitinho que eu pedi a Ele. E você não vai desfrutar?
Você está com medo, está com vergonha de desfrutar daquilo que Deus lhe deu? Não faça isso, desfrute. Ande. Se foi um carro, ande no carro. É uma Mercedes, pastor, não tem problema, desfruta dela. Se quiser me convidar para me dar uma voltinha também, deixa eu ir contigo. Desfrute. Desfrute do que Deus lhe deu. É dom, pastor, desfrute dele. É profecia, pastor, não tem problema, entrega a profecia. Você recebe e entrega, desfruta. O importante é você desfrutar daquilo que Deus lhe deu. Isso é que é importante. Que Deus abençoe em nome de Jesus.